Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. O ser humano não vê os insetos com bons olhos, mas deveria. Os insetos, de maneira em geral, eles possuem uma importância muito grande para o ser humano e para o meio ambiente. Mas é certo também que a preocupação com os insetos não é sem motivo. Ele pica, aspira o sangue e quando ele aspira esse sangue ele pode transmitir também infecção por essa picada. O Edição Saúde começa agora. Os insetos são a espécie mais bem adaptada às mais variadas condições de vida existentes em nosso planeta. Podem ser encontrados desde as regiões polares até as zonas tropicais, passando por rios, mares e oceanos. Existem mais de 800 mil espécies conhecidas de insetos. Vivem na Terra há mais de 700 milhões de anos. Os insetos eles têm um papel extremamente importante ecologicamente falando. Talvez se não fosse pela presença dos mais variados insetos, árvores, plantas ou animais que acabam morrendo demorariam muito tempo para se decompor. Além disso, dependendo do grupo do inseto, ele tem o papel de polinizador, ele ajuda no processo de preservação de espécies vegetais, ele auxilia também aí no controle de algumas espécies, transmitindo doenças para determinados grupos de animais. Esses animais eles acabam morrendo e você mantém uma população sob equilíbrio. O grande problema é quando o ser humano muda e entra em um desequilíbrio e aí sim algumas espécies elas podem sobressair em relação às outras e trazerem prejuízos para o homem. Causadores de doenças. É assim que o homem costuma enxergar os insetos. No entanto, a grande maioria é inofensiva ao ser humano. É claro que a fama que os insetos têm de serem causadores de doenças não é sem motivo. Atualmente, cerca de 1 em cada 6 pessoas está infectada com uma doença transmitida por insetos. O inseto não é o agente da doença, ele é um transmissor, certo? Ele é um hospedeiro intermediário. Eles acabam entrando na cadeia de transmissão de alguns micro-organismos que provocam doenças. Basicamente, os insetos podem causar doenças de duas formas. Uma delas é a transmissão mecânica. A mosca doméstica geralmente alimenta-se de material em decomposição. Carrega nas patas milhões de micro-organismos que causam doenças e contaminam alimentos consumidos pelas pessoas. Contribui para a transmissão da cólera e também do tracoma, uma das grandes causas de cegueira no mundo. A barata também gosta de sujeira e, da mesma forma que a mosca, pode transmitir uma série de doenças, inclusive respiratórias, como a asma. A outra forma de transmissão de doenças pelos insetos é através da picada. Ele pica, aspira o sangue e quando ele aspira esse sangue ele pode transmitir também infecção por essa picada. Até a minúscula pulga comum pode ser causadora de terríveis moléstias. Está associada, entre outras doenças, à encefalite, inflamação de uma das partes mais importantes do cérebro. Tularemia, doença que pode afetar pele, olhos e pulmões. Até mesmo a peste, que causa hemorragia em vários órgãos, podendo levar à morte. A gente tem os insetos sugadores, que seriam os mosquitos, principalmente, a pulga, o borrachudo, butuca e por aí vai. E os insetos de veneno, que seriam os insetos picadores ou de veneno, que são as abelhas, as vespas. O inseto sugador, a saliva é que vai levar essa reação local, diferente do inseto de veneno. Se uma pessoa infectada com o vírus HIV, um mosquito picar e, na sequência, picar outra pessoa, se poderia ocorrer a transmissão. Nós não temos dados científicos que relatam esse acontecimento. Por quê? A sobrevida do vírus fora do organismo humano, ela é extremamente pequena, ela dura alguns milésimos de segundo. Relatórios divulgados pela Organização Mundial da Saúde revelam que o mosquito é o mais perigoso dos insetos que podem causar doenças ao ser humano. A dengue, que está na moda, febre amarela também, doenças de Chagas, malária também, que faz parte do nosso coquetel no Brasil. A malária é reconhecida como grave problema de saúde pública no mundo. Ocorre em 109 países. 300 milhões de novos casos surgem todos os anos e 1 milhão de pessoas morrem nesse período. No Brasil, 97% dos casos se concentram nos 6 estados da região amazônica: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Então a necessidade do médico ter noção regionais de habitat de mosquitos
e qual que é o mecanismo dessas doenças nas regiões do Brasil, como em todo o mundo. Pensar em malária de indivíduo picado aqui no centro de São Paulo é difícil. Agora, se ele veio do Amazonas, Mato Grosso, já tem que pensar na possibilidade. E esse mosquito ele passa a picar seres humanos infectados e fazer a transmissão acontecer em outros que estão no mesmo ambiente. Ele tem uma evolução mais ou menos rápida, de 3, 4 dias. Então o indivíduo começa a ter muita febre, muita dor pelo corpo. No caso da febre amarela, ela tem 2 ciclos distintos. Nós vamos ter a fase silvestre. Existe um momento onde essa febre amarela silvestre, ela pode passar a ser febre amarela urbana e pode transmitir para o ser humano. O indivíduo é picado, o vírus se multiplica dentro do indivíduo e vai atingindo vários órgãos, principalmente o fígado. A febre amarela é a mesma coisa, o indivíduo começa a ficar amarelo, começa a vomitar, começa a ter vômitos bem amarelos, as fezes podem ficar esbranquiçadas. Atualmente no Brasil, ela se encontra controlada, mas de vez em quando surgem alguns episódios. Febre amarela tem uma vacina eficaz, certo? É de vírus vivo atenuado. No caso dos mosquitos, que quem pica os animais, inclusive colocando nessa categoria o ser humano, são as fêmeas, que precisam do sangue para a maturação dos ovos. Nas crianças, por exemplo, nos primeiros episódios de picadas de insetos, o quadro é mais intenso. Em torno de 4, 5 anos, ela não tem seu sistema imunológico totalmente maduro, completo. Então costuma ser mais grave as doenças nessa fase, certo? Como não se tornar vítima dessas e de outras doenças provocadas por insetos é o que você confere no próximo bloco. No perfume floral, a tendência é atrair o inseto de veneno.